Bom, depois de 5 anos tramitando na Câmara, foi finalmente aprovada a Lei nº 11.419, que dispõe sobre a informatização dos processos judiciários no Brasil. Essa lei ela tem alguns objetivos principais, que é a instituição da informatização através de meios eletrônicos, para que seja feita, por exemplo, a tramitação dos processos, a comunicação dos autos e também a transmissão das peças processuais. Essa lei ela trata de aspectos com relação aos documentos que são produzidos. Qualquer documento que seja gerado e incorporado ao processo, o documento eletrônico, ele será considerado original. Qualquer documento que tenha que ser transmitido para uma outra jurisdição, ele tem que, se essa jurisdição não tiver uma tecnologia compatível, um sistema compatível, vai ter que ser impresso em papel como é feito atualmente. Além disso, as assinaturas dos juízes, ela poderá ser feita também eletronicamente, para juízes de qualquer jurisdição. E os documentos, eles, mesmo tendo sido gerados eletronicamente, os originais terão que ser mantidos durante um determinado tempo, por exemplo, até o encerramento do processo. Apesar da lei já ter sido promulgada, tem algumas questões com respeito à tecnologia que têm que ser tratadas. No Brasil, por exemplo, a tecnologia ela é muito diversificada nos diversos estados. A gente pode ver, por exemplo, que alguns estados já tinham tentado informatizar o judiciário muito antes de uma decisão do governo federal. Como exemplo, por exemplo, Santa Catarina, São Paulo e Paraíba. Por outro lado, tem estados que não têm sequer uma infraestrutura necessária para poder ter acesso aos recursos que a internet pode proporcionar. A gente pode exemplificar isso vendo que, por exemplo, há mais de 2 anos atrás, em outubro de 2005, o estado de Santa Catarina estreou um sistema de videoconferência. Além disso, eles utilizaram também um sistema de processo eletrônico que permitiu a tramitação das ações direto da internet, sem ser necessário utilizar papéis. E como eles usaram videoconferência, juízes que também participavam do processo e que estavam em outros locais puderam participar do julgamento sem ter de se deslocar. Por outro lado, o Ceará só tem previsão para começar uma informatização em 2008, com a implantação de uma nova modalidade de interrogatório de autores de crimes através do uso da tecnologia e da informática. Dessa forma, vai ser necessário um investimento global em tecnologia para que seja possível utilizar em âmbito nacional os meios eletrônicos no processo judicial. Só que claro que esse investimento ele vai ter retorno, já que vai ser reduzido muito os gastos atuais que o governo tem para a manutenção e funcionamento do aparelho judiciário. E isso vai trazer benefícios não só para a sociedade, mas também para o próprio poder judiciário. Como exemplo desses benefícios, a gente pode ver que os advogados eles vão poder utilizar e-mail para poder transmitir as peças processuais e com isso eles não vão ter que se deslocar aos fóruns em tribunais. Isso vai reduzir os gastos que tem atualmente, como por exemplo gasto de tempo que ele tem que despender se deslocando. As intimações elas também poderão ser feitas via eletronicamente. Você pode, por exemplo, vincular as intimações ao advogado e enviar um resumo dos despachos e decisões diretamente para o advogado. E também o andamento do processo vai poder ser feito completamente via internet e com isso o advogado não tem que, por exemplo, se deslocar aos cartórios para verificação dos autos. Com relação à assinatura eletrônica, ela deve ser capaz de preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade da mensagem. E nesse ponto ela é similar à assinatura que a gente tem hoje em dia em papel. Só que a assinatura eletrônica ela é qualquer mecanismo, não necessariamente criptográfico, que permita identificar o emissor da mensagem. Algumas características da assinatura eletrônica são a autenticação, que permite confirmar a identidade do emissor, a integridade, que diz que a mensagem não pode ser passível de falsificação, e a não repudiação, que diz que o emissor não pode negar a sua autenticidade. A lei também abre espaço para a criação do DJE, que seria o Diário de Justiça Eletrônico, onde seriam publicados atos judiciais e administrativos, além de qualquer comunicação em geral, a não ser os casos em que exige intimação e vista pessoal. No caso específico da intimação, só será permitido para os usuários que estiverem devidamente cadastrados.